Moondrop SSR, fone de referência da marca que custa apenas $40. Ele tem deixado algumas polêmicas assim na comunidade audiófila porque ele realmente é um fone de referência, a marca diz isso, deixa isso explícito, então ele é um fone flat e correto, utilizado para monitoramento, mixagem, coisas mais profissionais, não só para você ouvir música. E existem alguns pontos sobre esse fone. Algumas pessoas alegam que ele é muito flat, chega a ser chato de tão flat que ele é, falta grave, é magrinho, entendeu? Esse tipo de coisa. Alguns alegam que ele tem um foco muito grande nos médio agudos, fazendo ele ser um fone duro, ríspido, agressivo, na região dos vocais femininos principalmente. E algumas pessoas alegam que ele é simplesmente o melhor fone nessa faixa de preço por ser o mais correto, mais flat e tecnicamente muito bom. É um fone muito detalhado, com uma separação instrumental muito coerente, uma imagem muito precisa. Essas tecnicalidades são muito fortes nesse fone. Então você tem gente reclamando aqui, gente super satisfeita ali, gente no meio do caminho. E o que eu acho desse fone? Bom, eu já vou dar um spoiler para vocês, eu acho ele incrível, mas eu entendo as críticas e eu entendo todo essa vangloriação do lado dele. Ele é realmente um fone mais ou menos tudo isso. E a gente vai descobrir o porquê que ele é assim e para qual tipo de utilidade ele deve ser usado, porque ele não é um fone para você ouvir qualquer coisa, para você colocar qualquer estilo de música que ele vai se dar bem. Não, ele se dá muito, mas muito bem em algumas coisas e muito mal em outras. E é por isso que tem essa disparidade dos dois lados, dos clientes reclamando e outros falando que não, ele é muito bom. Bom, em termos de construção, o SSR não tem muito do que reclamar, ele é um fone bem pequenininho, tá? Bem confortável. O cabo dele, na faixa de preço, na minha opinião, é o melhor, porque apesar de ser um cabo simples, fininho, se comparado com o do T2 Plus, não é tão luxuoso. Cara, ele é super prático, ele enrola e fica do jeitinho que você enrolar. Ele não tem memória, ele não tem microfonia. Olha o jeito que ele desembola. Então é um cabo... Cara, na função de cabo, que é passar o sinal elétrico e não embolar e não te incomodar, ele é perfeito. Ele pode não ser o cabo mais bonito do mundo, o cabo mais luxuoso do mundo, mas ele é muito bom em ser um cabo. Isso aí. Cara, a caixinha dele é muito legal, vem a waifuzinha ali na frente, tá? Os otaku ficam loucos, tá? Eu sinto que ele podia ter uma seleção de ponteiras um pouquinho maior. Não ponteiras maiores, mas mais ponteiras. Seria uma crítica que eu faria à marca. Talvez um pouco mais de ponteiras seria legal, mas no geral, apresentação bem legal, construção boa. E é isso aí. Vamos partir para o som agora. Bom, o som, como eu disse, é polêmico. O que acontece? Ele é um fone de referência realmente, ele é bem flat para os meus ouvidos e realmente ele tem uma ênfase maior nos vocais, principalmente femininos, ou seja, ele é um fone flat com uma elevação nos médio agudos. Quando você compara com outros fones chineses, fica uma diferença bem discrepante, porque os fones chineses geralmente têm graves bem elevados. Vamos supor que você esteja comparando esse cara com os S10 Pro. Cara, os S10 Pro vai ter muito mais grave que esse cara, porque os graves desse cara aqui são neutros para magros até, eu diria. Ele tem menos grave que o final de T2. Cara, mas os graves são muito corretos em quantidade, na minha opinião. Falta um pouquinho mais de grave seria interessante, mas talvez ele perdesse as características legais dele que a gente vai conversar daqui a pouco. Em termos de extensão, eu acho que falta um pouco de extensão para os subgraves também. Então, se você procura um fone com bastante grave, com bastante impacto, bastante força, não procura nesse cara aqui que você não vai achar. Por outro lado, a partir do momento que você está ouvindo ele e se acostuma com essa assinatura mais magra comparada com os outros fones chineses, ele te apresenta os benefícios dessa assinatura mais magra, que são um detalhamento maior, são graves mais rápidos, mais detalhados, mais nítidos. Você consegue ouvir melhor a informação que ele está te apresentando nessa região. Por exemplo, um dedilhado rápido de baixo, ele separa muito bem, porque ele não tem graves que embolam, são graves bem competentes. E os médios,
tem um espaço maior para brilhar e respirar, assim como os agudos, por falta desses graves. Então ele acaba se tornando um fone tecnicamente superior a esses fones mais gravudos, eu diria. Partindo para os médios, cara, aqui é onde mora a maior polêmica, a fonte da discórdia das pessoas. Algumas dizem que ele é incrível, algumas dizem que ele é uma bosta. Porque o que acontece? Ele tem essa elevação nos médio agudos realmente, a partir do momento que ele tem os graves flat para baixo, ele já é um fone mais magro. E ele ainda eleva esses médio agudos, ele começa a soar um pouco estridente. E dependendo da sua tolerância a médio agudos, ele vai ser um fone bem chato. Confesso que eu não gosto de médio agudos para frente. Eu não gosto, por exemplo, da maioria dos fones da KZ por conta desses médio agudos duros, mas eu não achei os médio agudos desse cara aqui tão agressivos e tão duros. Eles são elevados, mas, cara, você sente uma tecnicalidade maior no tuning do fone e no driver dele, de modo que ele não fica agressivo o tempo todo. Ele fica agressivo em algumas situações extremas, como volume muito alto. Ele é um fone para você ouvir em volumes mais moderados. A partir do momento que você aumenta muito o volume, esses vocais vão ficando cada vez mais agressivos. Isso não é legal. Então, se você é um cara que é muito grave, fuja. Se você é um cara que ouve música em volume muito alto, também não acho legal, porque daí ele vai começar a ficar estridente, tá? Bom, dito isso, a partir do momento que você não ouve a música num volume tão alto e não se importa tanto com esses graves, ele tem um detalhamento nas vozes, principalmente femininas por conta desses médio agudos para frente, muito grande. Ele tem uma texturização a mais nesses vocais que os fones mais simples não têm. Você consegue sentir o ar passando pela garganta do cantor, toda aquela texturização e informação vindo de forma muito coerente. É mais ou menos a diferença de você ouvir vozes de um filme numa televisão ou numa caixa de som. Cara, você vai ouvir muito bem o que as duas pessoas estão conversando, tanto na televisão quanto na caixa de som. Mas a caixa de som vai te oferecer uma textura muito maior nas vozes e vai ser algo muito mais real. Essa é a diferença. Então você tem médios muito detalhados e realistas, mas a partir do momento que você aumenta um pouco o volume ou que o cantor começa a mandar uma voz muito aguda e elevada, ele se torna um fone agressivo e em algumas ocasiões até mesmo sibilante, o que não é legal. Então fica esse adendo, ele é um fone por essas características muito bom para você ouvir vocais femininos bem gravados, tipo uma Adele, uma Morshiba, Amy Winehouse, esse tipo de coisa fica legal nele, cara. Mas a partir do momento que você vai ouvir algo não tão bem gravado ou um cantor que não tem um controle tão bom da voz dele, ele começa a complicar. Por exemplo, você vai ouvir um power metal, um Angra, onde o vocalista canta, o André Matos canta com um vocal muito agudo em algumas vezes, ele começa a sibilar e ficar muito agressivo. Então tem essa disparidade sim no som e é por isso que algumas pessoas adoram e outras odeiam. No meu caso eu nem adoro e nem odeio, eu acho que ele tem que ser usado da maneira certa na hora certa, simples assim. Partindo para os agudos, eu não tenho muito o que falar, cara, os agudos são muito corretos, são muito detalhados. Na minha opinião não falta e nem sobra agudo, eles têm um timbre muito bom. Então, eu acho que algumas pessoas andaram falando que ele é muito brilhante, mas não é o caso. O problema é nos médio agudos e não nos agudos. Então, se você tem uma sensibilidade nessa região, talvez não seja para você. Quando você aumenta o volume, ele fica estridente realmente, mas não é por conta dos agudos, e sim dos médio agudos. Então, gente, concluindo, a gente tem um fone muito bem construído, um fone confortável, um fone com uma sonoridade, na minha opinião, incrível. Sabe por que ela é incrível? Não é porque ela é melhor que um Tinaud T2 Plus, ou melhor que um Tanshin Core, ou melhor que um ZS10 Pro. É porque ela é diferente do que a gente tem no mercado. Cara, se você procura na China um fone de referência, flat e com ênfase nos vocais, você vai achar o T2, tá? Que é um fone realmente bem diferente, nichado também e incrível. Mas o SSR eleva isso a outro patamar, com um detalhamento maior e com uma ênfase maior ainda nos vocais e sendo ainda um pouco mais flat que o T2, na minha opinião. Então, cara, é uma assinatura sonora que você não acha com facilidade e eu recomendo muito para música instrumental, para vocalistas femininas que têm uma voz mais controlada, uma produção melhor. Cara, se você procura um fone tecnicamente superior aos outros fones dessa faixa de preço, ele é mais detalhado que o T2 para os meus ouvidos, ele é mais detalhado que o Tanshin Core,
ele é mais rápido, ele tem uma separação instrumental maior, então ele impressiona muito, cara. Mas ele tem esse problema de ser um som um pouco magro, por não ter tantos graves e ter essa elevação nos médio agudos que a gente já conversou. Cabe a você decidir se isso é bom ou ruim. Eu sugiro, caso você compre ele, tentar ouvir com música acústica, música instrumental, esse tipo de coisa, ele fica bem legal. Agora, se você tenta ouvir um pop, um rock, um metal, esse tipo de coisa, ele não se dá muito bem. Ele começa a ficar ou estridente, no caso do metal, ou magro, no caso do pop, e assim por diante. Ele é um fone nichado para certas coisas, ele não é para tudo. Gente, essa é a review do SSR, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like se você gostou, compartilha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, entra no meu canal, dá uma olhadinha que eu já tenho alguns vídeos. Eu tenho um unboxing desse carinha aqui bem detalhado, então show de bola, tá? Espero que vocês realmente tenham gostado. Se você não gostou, deixa o dislike 2 vezes para computar. E até a próxima!